Pronto, agora sim. Pronto. Uhum, Deixa eu só marcar aqui o tempo, só para eu ter como referência, para não tá certo. exagerar. Gente, então, bom dia. Como o professor Renato já introduziu aí, eu me chamo Diego, e eu trago aqui é meio que uma mescla do que eu pesquisei, um pequeno fragmento mesmo, assim, é um fragmento do que eu pesquisei, e de uma discussão mais ampla, porque eu tentei adaptar a necessidade da própria disciplina, mesmo da gente tentar entender um pouquinho, né, um pouquinho a partir desse olhar e dessas discussões, do olhar da criança, da vivência da criança, principalmente na cidade, já que a minha dissertação ela foi feita a partir da experiência, e aí realmente, digamos assim, essa é a temática da experiência da criança no trajeto casa-escola, casa, porque geralmente é o trajeto durante o dia, no cotidiano da criança, que ela geralmente faz diariamente. Muitas vezes é só ele que ela faz. Ela dificilmente vai sair aí durante o dia para vários outros locais, para vários outros serviços e desempenhar diversas outras atividades. Geralmente é mesmo somente para a escola e aí no final de semana que vai ter aí uma amplitude dessa vivência. E aí eu começo com a pergunta, e não exatamente com um título mais duro, vamos dizer assim, que eu começo dizendo cidade com, para ou sem crianças. Então, é essa indagação que a gente vai tentar levar para tentar pensar aí como é que se estrutura essa experiência da criança na cidade. E aí eu começo dizendo que, por favor, não é uma cidade, não é a cidade Disney, porque geralmente quando a gente fala a experiência da criança na cidade, ou seja, na escala do edifício, né, na escala aí do projeto de arquitetura, você imagina como se, então a gente vai ter que colorir, vai ter que, sei lá, vai ter que ser uma Disney espetacularizada e de certa forma aí para chamar a atenção da criança, e não é necessariamente isso. A gente não fala exatamente sobre uma experiência superficial, uma experiência que dessa Disney, vamos dizer assim, dessa cidade que é criada. É uma cidade que é viva, é uma cidade que é orgânica, é um edifício que é pensado para as pessoas e com as pessoas, e, portanto, a criança ela está incluída nesse processo. Então, é exatamente esse vamos dizer assim, o primeiro ponto. E aí, então, a gente se estrutura dentro de uma problemática que é o redesenho mesmo da relação da criança com relação à cidade, como é que ela se estrutura, da invisibilidade da criança, muitas vezes, nos processos, tanto do projeto urbano quanto do projeto de arquitetura, que ela não é considerada, ela sequer é pautada como um sujeito importante, vamos dizer assim. E aí, como eu trabalho com a população de baixa renda, você tem aí também um recorte de uma criança, porque você tem as infâncias são construções sociais, a criança é o sujeito, a infância é uma construção social, e existem diversas infâncias, a partir de diversas rendas, a partir de diversas cores, raças, então você tem aí a criança de uma vivência, por exemplo, que ela viveu a vida toda, sei lá, num apartamento, ela tem de uma classe média, ela tem uma vivência completamente diferente da cidade, do edifício, do projeto, e como ela encara tudo isso, diferente de uma criança, de uma população de baixa renda, encarar o espaço público como sendo o espaço democrático da justiça social, e por isso ele precisa atender a todos, e do direito de acesso à cidade como uma preconização mesmo do direito à cidade, do direito a vivenciar essa cidade, que a criança também tem, assim como todas essas outras populações. E aí eu começo introduzindo para a gente tentar entender um pouquinho desse olhar pelo um vídeo, que é um vídeo bem curto, acho que tem 4 minutos, é 3 e pouco, que é. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver se não vai ter nenhum problema. Está on no iFood. Aproveite as vantagens exclusivas do iFood. Cadastre-se agora. Travou. Desequilíbrio da flora intestinal. Que esse vídeo aqui é Caminhando com Tintim, ele tenta exatamente trazer esse olhar da criança, eu acho que tem mais ou menos 2, 3 anos, para a gente tentar entender como é que é esse olhar na cidade. Tintim, vamos na casa da vovó depois da música? Vamos? Música. Da nossa casa até a casa da avó são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou.
Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca, buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim. Os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início. Que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho e vibro. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua, com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá, blá, blá. O pequeno soltar beijos infinitos e abanar, 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 até não mais enxergar. Quando seu João está dormindo, Tintim passa sussurrando, falando baixinho a respeito do sono da noite. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. No segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste. Que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver. O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com o seu gato, o encontro é ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os 3 senhores dão um xarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los, pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros. A sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos. Que o chegar não é mais valioso que a andança. Que o encontro é precioso e necessário. Eu costumo dizer que, às vezes, esse vídeo ele fala muito mais do que o que eu posso, às vezes, explicar, mas, assim, em linhas muito gerais, é muito sobre exatamente sobre essa escala da criança na cidade, da vivência, que reúne não só aquilo que é construído, vamos dizer assim, é o construído e é também a vivência na relação com as pessoas, na sociabilidade, e essa reunião, vamos dizer assim, ela é extremamente importante quando a gente pensa o projeto em como a gente pode favorecer e pensar essa vivência da criança na cidade, como é que ela pode ajudar, a cidade pode ajudar a criança. A gente tem aí, não é uma conversa sozinha, a gente tem aí
um monte de movimento internacional e que se reverbera aqui nacionalmente, como, por exemplo, Cidade das Crianças, ou Cidades Educadoras, que enxerga aí a cidade como uma cidade que educa, porque o lugar, e é esse um ponto importante, o espaço construído, ele educa a criança, ele comunica alguma coisa, e nessa comunicação, o lugar é apertado, o lugar é estreito, ou o lugar oferece a possibilidade para brincar, ou ele diz que não pode brincar porque é perigoso. Tudo isso é uma forma de educar as crianças a como é que ela pode ou não utilizar, se apropriar, usar esses espaços, e tudo isso educa. Então, quando a gente projeta, a gente vai escolher, vamos dizer assim, como é que, se essa cidade ou se esse espaço na escala do edifício, ele vai ser intencionalmente educador ou não, se ele vai oportunizar a criatividade, oportunizar a vivência, ou se ele vai ser um dificultador de tudo isso. E aí, quando a gente fala nessas escalas, exatamente, a gente tem muito a escala aí vamos dizer assim, a escala geral do país, a escala do município, a gente tem a escala do bairro, e é exatamente na escala do bairro que a gente vai pensar sobre essa possibilidade de mudança dessa vivência da criança, ou oportunizar essa vivência da criança, porque a criança, aí de 0 até 6 anos, principalmente, que é a primeira infância, tem uma limitação, inclusive, espacial, no sentido do caminho que ela consegue percorrer, principalmente quando ela tem aí, sei lá, de 0 a 2 anos, quando geralmente a casa é o único local de vivência principal da criança, tendo algumas exceções, é claro, que aí é o que? No máximo, sei lá, uns 200 metros dessa residência, você tem aí, com o passar com o passar dos anos e o aumento dessa vivência, você vai saindo da casa para a rua, para o bairro, até que chega aí os seus 6 anos e você está aí já vivenciando o ensino fundamental 1, e você precisa percorrer, às vezes, aí os seus 600 metros, que é considerado aí pela literatura como sendo a distância máxima para esse tipo de trajeto. Então, a vivência da criança ela vai aumentando, saindo de casa, até ganhar a cidade, especificamente, através da escola, etc. E aí, quais que são as dificuldades dessa vivência pela escala, vamos dizer assim? Aí eu trago 3. Por exemplo, quando a criança está na rua, e aí tanto na rua quanto se estiver na escala do edifício, você tem aí uma limitação em relação à altura mesmo, que tipo de cidade ou de edifício é esse que a gente está construindo em determinadas alturas, por exemplo, a 90 centímetros, a 80, 70 centímetros, qual é que é essa experiência, que visão é essa, por exemplo, quando a criança está na rua, principalmente em ruas mais movimentadas, que tem muito carro estacionado, a vivência dela pelo olhar é somente, vamos dizer assim, quase que do escapamento do carro e um pouquinho até a janela, vamos dizer assim, desse carro, ela não consegue ver nada muito além disso, e a única coisa que ela vai conseguir ver é mesmo para frente, vamos dizer assim, sempre para frente, o que vai aí limitar essa vivência. Quando a gente fala, por exemplo, de muretas ou de gradis, quando a mureta é muito alta desse gradil, o que acontece é que a criança não consegue visualizar do outro lado, então ela não consegue ter uma relação com esse outro lado, já quando acima desse nível do olhar dela, ou então, por exemplo, quando a gente encontra aí uma rampa ou degrau, que as ruas, principalmente em topografia mais acidentada, né, em ruas mais acidentadas, que você tem esse tipo de rampas, de degraus nas calçadas, é quase que como, vamos dizer assim, uma espécie de escalada, vamos dizer, da criança nessa rua. Então, que tipo de rua é essa que a gente está criando para a criança? Que tipo de rua que também é difícil para a pessoa com deficiência, ou mesmo para o idoso, até mesmo para o adulto em idade convencional, vamos dizer assim. É difícil caminhar nesse local, quanto mais para esses públicos. E aí o fragmento da minha dissertação, que é como é que o espaço é vivido, como o espaço vivido pela criança na cidade, ele é representado pela criança. Aí eu faço uma imersão na cidade de Quixadá, que foi o lugar que eu inicialmente estava falando que me formei, que é no interior do estado do Ceará. A cidade tem mais ou menos 88 mil habitantes, é um centro subregional,
com a instalação de 7 campos universitários, né? Então é uma cidade que tem uma aspiração a ser cidade universitária e é polo regional lá da região do Sertão Central. E aí, que tipo de vivência é essa? Quando a gente fala, principalmente nessa vivência na escala que acontece na rua, né? Que a escala humana, ela acontece principalmente na rua, e aí no bairro, eles irradiam para o bairro, depende muito de como é que a gente se desloca, tanto a gente quanto a criança ou o idoso, como a gente se desloca. E como a gente se desloca vai não determinar, mas vai contribuir ou dificultar como a gente vai vivenciar. Por exemplo, se a criança ela está a pé com outra criança, se ela está a pé com os pais, ou se ela está indo de motocicleta, ou se ela está indo de automóvel, se ela está indo de ônibus, então tudo isso vai modificar que tipo de vivência ela vai ter. E como é que a gente consegue encontrar na criança essa vivência, principalmente através do desenho. E aí a gente perguntava, na época, qual é que era o trajeto casa-escola-casa, e isso poderia revelar essa vivência dessa criança. E aí essa experiência, ela apareceu como uma experiência de violência, algumas vezes, por exemplo, em crianças que andaram a pé e sem os adultos, por exemplo, apareceu que ela morava num contexto que, para ela, que aí está demarcado aqui, que é uma pessoa com a arma, que ela dizia que próximo da casa dela tinha casos de violência e que, por isso, ela dizia que esse local, esse espaço, era horrível, era feio, era destruído, era violento, então era um espaço que ela não gostava. Ou então, em crianças que se deslocaram aí nessa cidade, né, para a escola de ônibus, e aí ela sequer lembrava, sequer vivenciava essa cidade num sentido mais ativo, vamos dizer assim. Era um espaço que ela só olhava pela janela e aí ela nem lembrava, ela sequer só criava algumas, às vezes, uma linha reta ou demonstrava alguns poucos elementos, por exemplo, vegetação nessa vivência. E aí aqui tem a fotografia de exatamente dos locais que elas representaram, tanto a criança que remeteu à violência, quanto a criança do ônibus, que era uma área mais rural. Quando a gente vem aqui para esse outro exemplo, assim como no link do vídeo que eu acabei de passar, a criança que vivencia essa cidade, principalmente essa aqui, são crianças que foram a pé. Elas se sentiam muito mais livres para conversar com os moradores, que eram também conhecidos, com os vizinhos, e aí ela demarcava quais eram esses vizinhos. Por exemplo, a edificação não era a edificação em si, era o mercantil do Eugênio, era o mercantil do Erivaldo, era a casa da Vandinha. Então, esse tipo de relação ele vai aparecendo à medida que essas relações elas vão se construindo e a criança vai tendo mais liberdade. Ou então, nesse caso aqui da criança que ia de motocicleta, quando ela basicamente lembrava só ou mesmo quando vai, ou o mesmo acontece quando vai de carro, ela lembra basicamente dos lugares que ela teve menos velocidade, vamos dizer assim, que ela deu uma parada e ela conseguia lembrar do que era, por exemplo, na lombada, ou então quando ela encontrava semáforo, e aí ela conseguia lembrar, mas o restante do trajeto ela não lembrava nada. Então, que tipo de experiência a gente está possibilitando para essas crianças, a partir de como ela se desloca, é extremamente importante. Então, não é a edificação em si, é a relação, tanto do que é edificado, na escala do edifício, quanto na escala da cidade, como também como é que ela se desloca, ou seja, o que seria o fluxo, né? Aquilo que seria o movimento. E aqui também onde é que estão esses locais, e aí também aqui aquele problema da escala com relação a essa diferença de nível nas calçadas. E aí, e aqui né, esse foi só o fragmento que eu trouxe da minha dissertação, aqui de uma forma mais abrangente, vamos dizer assim, de possibilidades de caminhos para essa experiência, para potencializar essa experiência na cidade. Quando a gente fala, por exemplo, em medidas de proteção do tráfego,
limitar, interligar e compartilhar essas experiências da criança nesses espaços, de encarar esse espaço, por exemplo, da calçada, não somente como um espaço de circulação, mas também um espaço que pode ter aí uma aspiração lúdica, que pode ter aí a parada, a permanência, e Yangel fala muito sobre o quanto o espaço público ele pode convidar, ele precisa convidar as pessoas a ficarem, a permanecerem, e não somente para que elas passem para cumprir uma atividade diária, por exemplo, eu estou indo para a escola, então eu preciso passar pelo espaço público. Não, é como ele diz que o espaço público também pode ser um fim em si mesmo, ou seja, você pode ir para o espaço público para você permanecer, para você socializar, e esse desenho, vamos dizer assim, essa representação, ele vai mostrar exatamente isso quando é favorecida essa escala do pedestre, essa escala de proteção desse pedestre, dessas pessoas mais vulneráveis, como esse indicador mesmo de que essa cidade ela pode convidar a ficar, e não somente a passar. E aqui algumas características, vamos dizer assim, que são positivas, que é uma cidade, e principalmente aí na escala da rua, que vai acontecer essa relação entre o edifício e essa cidade. Então, o edifício é muito responsável também pela possibilidade desse convite, vamos dizer assim. É uma rua que ela precisa ser segura, em que é preciso caminhar, andar de bicicleta distraidamente. Que ela é estruturada e é demarcada, ou seja, ela tem uma linguagem, e aí também vale para a escala do edifício, é preciso que ele tenha uma linguagem que possibilite a interpretação fácil da criança. Os olhos da rua, que seria a segurança dos vizinhos, que é exatamente essa possibilidade de relação de quem está passando na rua para quem está nas suas residências, nas suas edificações. A baixa velocidade, já como eu falei lá na representação, a criança sequer lembra quando ela está na alta velocidade de carro, etc., sequer ela lembra. Então, é preciso favorecer essa baixa velocidade e de respeitar a privacidade também. É importante que acaba possibilitando aí que essas pessoas elas estejam à vontade. E aqui eu trago 2 exemplos, por exemplo, através de favorecimento da segurança, por exemplo, através da iluminação, aqui no centro do Recife, e na sinalização de piso, por exemplo, no exemplo de Fortaleza. Que essas ruas elas possam ser verdes e remeterem à liberdade, que ela seja confortável e protegida das intempéries, porque também é importante que o conforto ele esteja pautado dentro da edificação ou da cidade. O baixo nível de ruído, porque potencializa ainda mais o ser desagradável. Inclusive na pesquisa muitas crianças falavam sobre o barulho das ruas. Ser biodiverso, que possibilite esse contato com a natureza, fontes de energia renovável e com baixo teor de dióxido de carbono, e que tenha aí uma aspiração em relação a tecnologias verdes e orientadas para o futuro, por exemplo, até em relação ao paisagismo, quando a gente fala nesse paisagismo na rua, por exemplo, no edifício, nesse caso aqui, com árvores, com plantações de copa maior, de você tem aí... É interessante que essas árvores elas tenham diferentes alturas para favorecer também essa vivência e esse contato da criança na pequena escala, ou mesmo numa escala maior, no caso do adulto, mas que não seja somente essa grande escala, ou mesmo possibilidades aí de outros tipos de favorecimento desse conforto, né? Principalmente quando a gente fala em nível de Nordeste, em que e no caso lá da pesquisa, que foi feito no semiárido, o calor é muito intenso, então é importante ter mecanismos, sejam eles naturais ou artificiais, que possam aí amenizar esse calor e que possam aí convidar essa criança e essas pessoas para permanecer nesse ambiente. É que essa rua também seja acessível, que ela tenha uma boa sinalização. É muito importante que aí entra naquela parte da comunicação do projeto, que aí é importante que a gente pense como é que as pessoas, deixar claramente como é que as pessoas não determinar como elas devem usar, mas possibilitar uma leitura desse projeto mais facilmente, que ele seja flexível, ou seja, que ele possibilite
e aí entra do não determinar. Por exemplo, aqui é uma calçada, e aí eu sinalizo como uma calçada para que as pessoas entendam que é uma calçada, mas que essa faixa aqui, por exemplo, é de circulação, que essa outra faixa aqui é para mobiliário, mas que ela não seja uma imposição. Aqui você só pode caminhar se for aqui. Então, é exatamente não fazer isso, é você indicar para clareza, para se entender, mas possibilitar diferentes usos, por exemplo, porque principalmente a criança que ela, na hora de circular, ela não só circula na edificação, na cidade, ela brinca, ela caminha, ela interage, então é um outro tipo de experiência, né? Alguns autores falam que a criança transforma o espaço ele não é só espaço, ele é espaço aventura, é o espaço brincadeira, é o espaço sonho, é o espaço também medo, é o espaço não quer estar, vamos dizer assim. Então, tem muito essa significação. Que ele seja livre de obstáculos, o máximo, né, de obstáculos físicos e virtuais, né, que vão dificultar essa vivência. Concentrar esses serviços e as conveniências e os serviços urbanos previsíveis e confiáveis com boa comunicação. Então, é muito sobre essa facilidade de leitura do edifício e de como é que você pode, digamos assim, usar ou ter uma referência de como é que ele foi pensado. E aí, tanto em relação a diferenças de piso, que não dificultem, ou mesmo rampas e escadas, como é que elas podem se transformar não somente numa barreira, né, num dificultador dessa experiência da pessoa, e principalmente da criança, mas que ela seja aí uma possibilidade, vamos dizer assim, de expandir essa vivência, por exemplo, será que essa escada, essa rampa, ela pode se transformar num local de brincadeira para a criança também? Ou ela só pode mesmo para circular, ninguém pode estar nela, permanecer nela? Ou mesmo quando a gente fala em muretas, que sejam muretas mais largas na edificação, ou que ganhe essa rua, para que possa sentar, por exemplo, ou que possa servir para a criança subir, brincar, ou então que ela não tenha, por exemplo, bordas pontiagudas, que elas sejam bordas mais contínuas e suavizadas, para que não seja aí um problema, sei lá, na altura da criança, ou que seja ruim mesmo para o adulto sentar, etc. Que seja também um espaço lúdico, que atrai atenção, sem conduzir, ou seja, sem dizer, realmente comunicar, mas sem dizer, olha, você tem que fazer isso, isso e aquilo, como se fosse seguir um cronograma para uma espécie de como é que se diz, de uma sobreposição, aliás, uma experiência no museu que você vai seguindo um determinado trajeto, não, que você possa atrair essa atenção da pessoa, e principalmente da criança, mas sem conduzir, sem dizer o que é que ela tem que fazer, para envolver e proteger das distrações, que seja desafiador, porque é preciso que a criança ela se sinta desafiada para a aventura, para que ela consiga, que ela queira explorar, que também seja comprometido e feito com a participação das crianças, que é para entender realmente que olhar é esse, se não é possível, às vezes, com a participação da criança, mas que a gente tente, ao máximo, pensar como é que elas poderiam pensar, ou que tipo de experiência elas poderiam desejar, vamos dizer assim, e tem vários subsídios para isso. E que seja inclusivo, ouvir e responder às necessidades dos moradores, então essa ideia da participação com as pessoas, com esses públicos vulneráveis e etc., e o público geral. A implantação total das intervenções, porque é um problema muito recorrente do projeto participativo, né, de você ter a participação das pessoas no processo projetual, mas os projetos acabam não saindo. A transparência nos processos, e justo para todos os que utilizam o bairro, ou a rua, ou o edifício, né, e amplia. O objetivo ele precisa ser informado e baseado em dados, ou seja, de que a gente tenha realmente um objetivo claro quando a gente projeta e que a gente busque se informar e que a gente se baseie em dados, em pesquisas e que a gente consiga aí, né, esse é principalmente uma alternativa, principalmente quando a gente não tem nenhum tipo de participação desses públicos, de pensar à luz desses dados. E aqui 2 exemplos, que é, por exemplo, aqui no centro de Fortaleza, na área de Fortaleza, com intervenções na pista, né, na própria pavimentação,
E aqui são os estímulos que, de repente, a rua, em áreas mais vulneráveis, ela pode oferecer, por exemplo, através da brincadeira, da permanência. Muitas vezes o pai ou a mãe, ou quem quer que seja responsável pela criança, vai ali junto com ela na rua para brincar, e isso já vai incentivando a vivência desses pais, dessas pessoas responsáveis pela criança, junto à comunidade, junto a essa cidade, junto a essa edificação. Então, a criança ela pode ser aí o que chamam de catalisador da participação comunitária, ou seja, de chamar mesmo, de ser a criança precisa brincar, então vamos levar ela para a rua. E aí, nessa levada, vamos dizer assim, para a rua, outras pessoas vão também, e nessa as pessoas se relacionam, e aí a gente possibilita mais conexões. E aí, para fechar, assim, esse ciclo, eu falo que não faça com o outro o que você queria que fizesse com você, por favor, não faça. E aí, Diego, o que exatamente não faça com o outro, já que todo mundo diz que a gente precisa fazer com o outro aquilo que a gente queria que fizesse com a gente? Por quê? Porque o outro não é igual a gente. Então, se é o outro tem necessidades individuais, tem a cultura dele, tem a experiência dele, tem a vivência dele, tem as possibilidades, por exemplo, no caso da criança, de vivência a partir dela, a partir da altura, a partir da escala, a partir de como é que ela explora esse espaço. Então, se eu, enquanto arquiteto, projeto um espaço a partir do que eu queria para mim, como se fosse para mim, então ele vai ser uma espécie de, vamos dizer assim, uma construção do meu próprio ego, né? Que eu vou querer atender o que eu quero, que eu acho que o outro também precisa. E não é exatamente isso que a gente fala. Então, não faça com o outro o que queria que fizesse, aliás, faça com o outro o que você queria que não fizesse com você, vamos dizer assim, porque é no sentido de você realmente pensar a partir dele, das experiências dele, da vivência dele e das possibilidades que ele tem, das necessidades individuais. E eu acho que é isso. Então, é muito sobre empatia na hora de projetar e na hora de pensar esses espaços para além do nosso próprio umbigo, vamos dizer assim. Aplausos, parabéns, Diego. Muito legal a sua reflexão que você trouxe para cá. Gente, para fazer a ponte, porque Diego ele trouxe muitas reflexões, né? Assim, ele termina com esse recado aí para justamente a gente se colocar no lugar do outro, né? Que isso é empatia, na hora de projetar é fundamental. Mas eu queria ver com vocês, né? Assim, a gente não vai discutir agora o texto. Eu não vou abrir aqui o texto para fazer uma aula sobre cidade para as pessoas no capítulo 2. Mas eu queria que vocês fizessem perguntas a Diego, né? E, na medida do possível, começassem a estabelecer relações com o que vocês leram, porque o texto lá de Yangel vai falar muito sobre isso também, não nessa perspectiva, né, específica. Então, por favor, vamos interagir também, né? Vamos fazer perguntas aí para ver como é que a gente consegue ou dar opiniões ou falar o que a gente está pensando mesmo, sem medo de estar expondo o pensamento. Mesmo que seja para dizer assim, achei muito interessante, nunca tinha pensado nisso, ou, poxa, que legal. Então, fiquem à vontade aí para fazer perguntas e também para agradecer ao nosso convidado de hoje. Ou então falar da própria experiência na infância e como é que você lembra como foi essa experiência, tanto em edifício quanto na cidade, etc. Quais são essas diferenças ou alguma coisa que você tenha mais específica, vamos dizer assim, dessa época? Boa. E aí? Eu achei super legal a parte da... Desculpa, Augusto. Achei super legal a parte da altura, porque eu nunca tinha parado para pensar em como uma criança observa o mundo à volta dela, porque o mundo todo foi projetado para os adultos, né, para a altura deles, e uma criança, ela é muito menor que um adulto, e como é que ela vê isso? Achei super legal ter colocado em consideração esses tópicos. E também uma coisa que a gente leu no texto, né, sobre campo de visão, essas coisas. Achei super legal. Exato. O que eu achei dessa parte muito interessante é que, tipo, todos nós já fomos crianças. A gente já passou por essas limitações e tudo mais, sendo que acaba caindo no esquecimento e é algo muito importante para a criança, a pessoa experienciar
tudo que está ali ao redor. O exemplo que ele deu, que o Diogo deu dos carros, por exemplo, uma fileira de carros estacionados e a criança andando pela calçada, ela só vê realmente aquele grande corredor. Para ela não é nada atrativo, ou sei lá, algo Estimulante, né? estimulante, que ele descobre a cidade e tudo mais. Ele só vê a calçada. Acho muito interessante. Eu acho que entra muito em como é que a gente trata essas crianças e como é que que tipo de adulto ela vai ser no futuro, né? Que tipo de, por exemplo, se a gente trata tão mal a criança enquanto ela é criança, que aí a gente não liga para ela na cidade, e aí quando ela for adulta, será que ela vai gostar dessa cidade? Será que ela vai gostar dessa rua? Será que ela vai ter algum tipo de relação de pertencimento com essa cidade? Memória afetiva, né? Aham, exatamente. Então não é só reverberar, tipo, como criança, porque criança é uma fase, né? Então vai passar. Mas como é que isso vai influenciar no resto da vida dela? Inclusive na questão da cidadania dela, né? Exatamente. Carlos, fala, depois Mariana. Boa tarde, Diego. Boa tarde, turma, Boa professor. tarde. Boa tarde. Bom dia, desculpa. Esse menino tá ansioso. Já. Um pouquinho. Eu achei muito interessante o trabalho, eu queria parabenizar, porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, e como Augusto falou, todos nós fomos crianças um dia, né? E a criança, ela está ali em desenvolvimento, e pensar que a cidade, ela atrapalha um pouco esse desenvolvimento da criança é bastante problemático. E aí, assim como eu acho que muitos nunca tiveram esse start, assim, de como a cidade atrapalha esse desenvolvimento. E aí eu queria perguntar pro Diego como que isso aconteceu, como esse tema chegou até ele. Obrigado, Carlos. Eu sempre. Essa é uma pergunta recorrente. De onde tu tirou isso? É tipo isso. E aí, mas foi na época da graduação, ainda foi experiência de pesquisa na graduação, em que a gente estava trabalhando com alguns públicos, vamos dizer assim, era tanto adolescente, quanto adulto, quanto criança. E aí eu percebi, vamos dizer assim, uma possibilidade de trabalhar com a criança na escala da cidade, pensando a cidade como uma cidade educadora, como uma possibilidade de não só atrapalhar, vamos dizer assim, o desenvolvimento da criança, mas dessa cidade ela potencializar a cidadania dessa criança, potencializar essa criança como um sujeito hoje, tipo, reconhecer que ela existe. Primeiramente é isso, é reconhecer que ela existe, porque geralmente a gente não lembra. Segundo, de potencializar esse cidadão que ela é e não que ela vai só se tornar. Que é muito importante considerar que a criança ela é cidadão hoje. Ela tem direitos hoje assegurados a nível internacional e nacional também, mas que esses direitos muitas vezes é negligenciado porque a gente considera que a criança ela é dependente, então é meio que é o que eu quero que ela ache, o que eu quero que ela vivencie, o que eu quero que ela, digamos assim, tenha, quem escolhe sou eu, o adulto, vamos dizer assim. Então, foi meio que esse start na época da graduação, e aí que eu trouxe para o mestrado, então foi mais ou menos esse o processo, vamos dizer assim bem rapidamente. Mariana? Queria parabenizar também pelo trabalho, que eu achei muito, muito legal. Muito bom mesmo. E enquanto você estava falando, eu lembrei de eu vou, e eu olho assim, eu fico, tudo não é tão grande assim, não. Então eu fico imaginando. Exatamente. A gente acaba voltando, né? A gente acaba voltando e pensando, tipo, cara, realmente as coisas não são tão grandes, mas quando você é criança, a cidade é um pouco hostil, né? Ela não é. É um pouco assustadora, até porque hoje em dia a gente vive com muita violência, né? Eu acho que até os pais acabam reforçando isso, tipo, não sai de casa sozinho, olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Então você pensa que toda a cidade é literalmente uma selva de pedra, né? Que tudo pode dar errado. E realmente muito legal esse convite a pensar numa solução para que a cidade também seja um lugar de segurança para a criança e
que seja um lugar convidativo para ela, no caso, né? Muito legal mesmo, parabéns. Obrigado. E eu acho que é muito de pensar, tanto porque alguns autores falam que é pensar a criança nessa escala, né, como um dos públicos mais vulneráveis, junto com idosos, pessoas com deficiência. Então, se essas pessoas elas estão na rua, se elas estão vivenciando o espaço público, seja ali na praça, na calçada, brincando, conversando, seja o que for fazendo, não só passando, né, circulando rapidamente, significa que essa cidade ela está oferecendo alguma coisa, vamos dizer assim, atrativa, está oferecendo um espaço mais atrativo, mais seguro, ou seja, é quase como um indicador. Se tem crianças, se tem idosos, se tem pessoas com deficiência na rua, permanecendo, socializando, significa que essa cidade ela pode ser um pouquinho melhor, vamos dizer assim. Provavelmente ela oferece mais segurança, ela oferece mais atratividade, etc. Então é mesmo que um indicador. Se tem lá criança, pode ser que o negócio seja melhor, vamos dizer assim. É um indicador de qualidade, né, de vida urbana. E quando ela falou eu estava até lembrando da minha própria infância também, quando ela falou do negócio de... Quando eu era criança, eu também via as coisas, assim, muito grandes, assim. Eu lembro que da minha casa para a escola aqui, o ensino fundamental, eu acho que dá, sei lá, 200 metros. E para mim era, assim, uma coisa interminável, parecia que era, assim, 3 quilômetros, que eu tinha que fazer todos os dias a pé, porque é muito perto, né? E era era muito longo. Então, hoje em dia, né, logicamente, eu fico... Como assim? Eu achava que isso era tão grande. E todos os lugares mesmo assim, porque é mesmo daquela negócio da escala, né? Você sai de casa, então vai para a rua, da rua vai para o bairro, e muitas vezes para a cidade, e por aí vai. Então, vai aumentando. Essa relação de escala e a percepção, que é justamente o que o capítulo 2 lá do livro Dado para Pessoas, ele trata, né? O primeiro capítulo, eu não sei se todo mundo já leu, o Diego com certeza já deve ter lido e relido, porque para ele é fundamental na discussão, né? Por ser um autor muito contemporâneo. Mas o primeiro capítulo do livro é a dimensão humana. Então, vocês não leram, pelo menos eu não pedi para que vocês lessem, mas o primeiro capítulo é a dimensão humana. E logo a seguir, o autor ele vai tratar de percepções e escalas. E essas percepções e escalas, que é isso que está se rebatendo nessas conversas aqui que a gente está fazendo, eu também eu percebi muito claro, eu não conhecia o vídeo lá do Tintim, de Valentim, né? E ficou muito claro, porque assim, eu achei muito interessante a maneira que a história ela foi contada, inclusive a partir da altura em que a câmera foi posicionada, justamente para que a gente ande acompanhando o passo a passo dele, né, pela rua, naquela altura que ele observa o mundo também. Então, assim, a gente não observa mais o mundo naquela altura. Mas essa percepção, né, como ficou muito claro aí na discussão e no vídeo, e também Angel trata, ela é muito importante na hora da gente projetar, justamente para que a gente possa se colocar no lugar do outro, não esperando fazer pelo outro que a gente queria que fizesse por nós, mas justamente tentando, né, antecipar visões que sejam inclusivas, né, que incluam as pessoas, que eu acho que é a grande fala e final de Diego, é o recado que ele quer deixar. Lá no texto de Angel, gente, aí eu queria que vocês só forçassem um pouquinho, eu vou só forçar um pouquinho a barra para a gente não deixar de discutir o texto, porque tem muita imagem, é um texto que não é muito chato de ler, ele é bem legal, vai ser muito mais legal do que vários outros textos que vocês vão ler lá pela frente. Mas é interessante a gente perceber essa questão do campo visual, né? Essa ideia da velocidade que a gente circula pela cidade. Diego apontou também isso quando ele estava tratando, né, do tema dele. Né, de como a velocidade que você circula é a forma, também interfere diretamente na apreensão daquele lugar. Então, ele disse aí, os meninos que iam para a aula de carro, que passavam numa velocidade alta, eles não se tocavam em relação a questões ou a elementos que compunham aquele caminho, né? Já os que andavam a pé, não, eles iam numa velocidade mais lenta, então eles tinham tempo para observar a cidade, para interagir com as pessoas. Então, acaba gerando esse espaço, né? O espaço da interação social, né? Que hoje é tão renegado justamente pelo fato de que Mariana até falou, né? Que entra a problemática aqui da questão da violência. A gente tem medo de andar a pé porque a gente tem medo de
de encontrar com o malfeitor e levarem algum bem material, ou inclusive fazer um dano maior à nossa saúde, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse alerta aí, né, vamos trazer crianças para a rua, vamos levar os pais com as crianças para a rua, e à medida que tem gente na rua, né, foi o que ficou bem claro na fotografia ali da comunidade ali lá do Ceará, de Fortaleza, quando eu tenho gente na rua, eu tenho mais segurança, porque eu tenho outro ali com quem, na teoria, eu posso contar, né? Então, perceber essas relações e pensar em estratégias projetuais, né, que possam ser incorporadas, e Diego citou várias, né, assim, aí eu pergunto, dessas estratégias projetuais aí que Diego apresentou, o que é que vocês acharam que seria mais interessante, por exemplo, para a gente aplicar no projeto que vocês vão desenvolver? Como uma coisa que eu fiquei pensando o tempo todo enquanto ele estava falando era que o terreno que o senhor disponibilizou para a gente, ele é bem grande. E a área de construção não é tanta. Então, a gente vai ter que, tipo, ter uma área bem grande lá fora que vai ser utilizada da forma que cada grupo achar que deve ser. Mas, tipo, que lá pode ter elementos que vão inserir melhor a criança nesse ambiente. Tipo, pode ter uma espécie de parque ou bosque em que a criança vai poder interagir melhor e tudo mais. Ou eu pensei nessa parte externa deles. Em alguns elementos internos, mas especificamente para o trabalho do grupo que eu tô. Sim, sim. O que mais, gente? Foi interessante que eu estou no grupo de Augusto, mas a gente estava tendo exatamente essa discussão de como tornar o ambiente mais lúdico semana passada, depois da nossa apresentação de terça, e aí veio hoje, foi essa palestra de Diego, eu achei muito, muito, muito interessante isso, que a gente estava discutindo justamente como é que a gente ia tornar o lugar mais acessível, né, para a criança, tornar mais interativo e mais lúdico e tudo mais. Isso. Usando uma iluminação adequada, né? Foram os exemplos que ele trouxe, assim, iluminação adequada, diferenciação de textura no piso, né, Diego? Sim, e eu acho que, assim, no geral, quando o Augusto falou sobre o espaço construído, o terreno ser muito grande, né, o espaço construído vai ser pequeno. É muito importante pensar que não é o resto, vamos dizer assim, né? Que aquele espaço não construído, ele é o resto, vamos dizer assim, que aí, vamos botar um estacionamento aqui, vamos só... bota, não sei, pavimenta, joga em umas árvores, dá tudo certo. Porque geralmente é esse o pensamento, né? Porque a gente passa muito tempo pensando no projeto edificado e esquece do espaço livre, né? Que é espaço não edificado. E é importante que a gente comece a pensar nos dois, que a gente comece a pensar no edificado, né, na importância que o edificado tem, que a gente já, né, dá muita importância, mas que a gente também pense esse espaço livre, que é aquele espaço que, vamos dizer assim, é o da transição entre a rua, porque a gente não pode esquecer nunca que o edifício, que o lote, ele não é isolado, que ele não está numa ilha, que ele está sozinho, digamos assim, que ele não tem relação com nada. Ele tem uma função na cidade, né? Então ele vai favorecer a cidade, ele precisa favorecer a cidade. Como é que ele favorece a cidade? É criando exatamente esses espaços de transição convidativa, esses espaços convidativos de interação social, etc. Então é muito importante o que Augusto pontuou de pensar essas relações, vamos dizer assim, e não somente no edificado. Exatamente. É um curso de arquitetura e urbanismo, né, Diego? Exatamente. Não é importante lembrar que no final o curso é de arquitetura e urbanismo. É muito importante. Gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Quer falar de alguma coisa que achou interessante no texto também? Se fiquem à vontade, senão a gente vai liberar Diego para a gente continuar na nossa luta, porque semana que vem tem a apresentação já da segunda unidade, né? Então. Diego, eu acho que ninguém quer falar mais nada. Eu quero agradecer, né, então, em nome da turma, né, a sua vinda aqui hoje. Eu acho que, como já foi dito, né, foi muito estimulante. Então, a gente espera, né, justamente que todas essas discussões, esse é o intuito, né,
fazer com que nada é pensado sem planejamento. Então, assim, a ideia é trazer essas discussões para a proposta que vai ser desenvolvida. Claro que é segundo período, né? Então, assim, a introdução a projeto, ninguém espera que a solução seja ganhadora de um Pritzker, que é o principal prêmio internacional da arquitetura, mas é importante que ela seja coerente, bem justificada, que esteja atenta a essas discussões que são muito contemporâneas, porque realmente a gente precisa pensar e levar em... E a grande riqueza, o grande desafio é esse, né? Como incorporar tanta discussão num tempo limitado, num projeto que também tem limitações, e mesmo assim conseguir justificar, argumentar e se permitir, né, viajar, eu digo entre aspas, porque é um exercício, isso aqui é um grande laboratório. Então a gente não está vivendo o mundo real, mas a gente está trazendo problemáticas do mundo real para a gente discutir em sala de aula. Então a ideia sempre é essa, é estimular o pensamento, né, e a partir da expertise desses nossos colegas, né, desse agora mestre Diego, a gente conseguir avançar aí na nossa formação. Beleza? Obrigadão, Diego, pela sua participação hoje. Eu que agradeço, e eu acho que, assim, como última palavra, eu acho que é muito importante que a gente pense essa diversidade humana, essa complexidade humana, na hora de realmente projetar, que a gente considere para além de um adulto padrão, aliás, o ser humano padrão, né, que é muito a ideia do modernismo, da pessoa padrão, que não existe, essa é uma falácia. A gente tem uma diversidade de pessoas, de tudo, né, uma complexidade de tudo, e a gente precisa pensar essas diversidades como não tentando abarcar tudo, porque a gente não vai conseguir também, digamos assim, no sentido de eu quero resolver os problemas do mundo, a gente não vai, mas aqueles que a gente pode ali com o projeto, é importante pensar. Então, acho que é isso, e eu que agradeço imensamente, adorei, e é isso. Obrigado, gente. Vou sair aqui, professor. Beleza, Diego.